Renu Rana Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a guerra entre Israel e o Hamas. O mundo assiste, atônito, ao conflito entre esses dois povos. Alguns criticam o governo de Israel pelos ataques, outros o governo palestino, liderado pelo grupo de terroristas chamado Hamas. No entanto, é preciso conhecer a história de ambos, desde o princípio dos tempos. A história judaica começou há cerca de 4.000 anos. Marcado também pela figura de Abraão, que segundo a tradição bíblica, era considerado o pai do povo hebreu. Documentos encontrados na Mesopotâmia, que datam de 2000 a 1500 a.C., confirmam aspectos da vida nômade desse patriarca, tal como a Bíblia descreve. Mas, qual a diferença entre judeus e árabes? Os judeus são descendentes de Isaque, filho de Sara e Abraão. São monoteístas e adoram um único Deus. Essa grande nação foi escolhida por Deus para que dela nascesse o Salvador Jesus Cristo. Os árabes são descendentes de Ismael, filho de Agar e Abraão. Agar era uma escrava egípcia, que também foi abençoada pelo Deus de Israel. Agar e Ismael foram expulsos de casa por Abraão a pedido de Sara. Eles divagaram pelo deserto, mas Agar não desistiu das promessas que Deus fez a respeito de Ismael. A atitude que Abraão teve, causou no coração de Ismael sentimentos de raiva e vingança. Ismael não desapareceu das páginas da história sagrada e muito menos ficou sem bênção, meramente por não pertencer à linhagem de Israel. Deus tinha um lugar e um destino reservado para ele. Os descendentes de Ismael se tornaram uma grande nação e inimigos ferrenhos de Israel, descendentes de Isaque. Infelizmente, permanecem até os dias de hoje uma relação marcadas por conflitos e guerras. No período da Primeira Guerra Mundial, o governo inglês, em troca do auxílio financeiro dos judeus, comprometeu-se a criar um lar nacional judeu na Palestina. Após a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas cederam uma parte da terra de Israel para o povo judeu, que era habitada por árabes, cuja maioria protestaram veemente. Os árabes não aceitaram o fato de os judeus ocuparem aquela terra. As nações árabes, inimigas entre si, resolveram se unir para atacar Israel, numa tentativa de exterminá-la, mas foram derrotadas. O território israelense é pequeno e está cercado por nações árabes como a Jordânia, a Síria, a Arábia Saudita, o Iraque e o Egito. Dessa forma, diversos conflitos entre árabes e israelenses surgiram em consequência da criação do Estado de Israel em 1948, como a Primeira Guerra Árabe-Israelense, a Guerra de Suez, a Guerra dos 6 Dias em 1967, a Guerra de Desgaste 1969, a Guerra de Yom Kippur em 1973, a Guerra Civil Libanesa em 1975 e as crises do petróleo. E voltando olhares ao contexto atual, os motivos sempre envolvem questão de território, de política e de religião. Essa guerra entre Israel e Hamas teve início justamente no momento em que a Arábia Saudita estava prestes a reconhecer Israel oficialmente como um Estado autônomo e independente. O Hamas não reconhece Israel como um Estado, reivindica o território israelense para a Palestina. A Palestina pede a suspensão da colonização de seu território, e também fim do bloqueio israelense à faixa de Gaza. Os palestinianos querem que Jerusalém seja a capital do seu Estado. Por outro lado, Israel exige o seu reconhecimento como um Estado judeu e afirma que Jerusalém deve permanecer a sua capital, indivisível e eterna. O fato é que várias propostas de acordos já foram feitas e até hoje sem êxito. Dim dum